Olá, meu amigo, minha amiga, você está no Portal do José e hoje é um programa muito bacana, um programa muito especial. Aliás, vamos fazer 2 programas logo, esse é o programa número 1. Eu estou aqui com o professor Nildo Oryx, ele tem aqui um currículo aqui muito grande e eu vou comentar só alguns aspectos aqui, você vai entender por que nós trouxemos aqui o professor que veio direto de Santa Catarina. Nós estamos aqui às vésperas do Carnaval, aqui na Lapa, aqui no Lapa Café. Você não está vendo, mas passa gente aqui toda hora fantasiado aqui. Mas a gente não para, a gente tem aqui o propósito de sempre jogar luz sobre uma série de problemas brasileiros, problemas do mundo. Eu tenho certeza que você vai gostar do nosso programa de hoje, se você não conhece. O professor Nildo Oryx, ele é professor da Universidade Federal de Santa Catarina, mas também tem formação no México, Venezuela, Argentina e rodou por esse mundo todo. Itália, vários países da Europa, enfim. Portanto, uma pessoa bastante qualificada para conversar com a gente aqui. Eu vou fazer uma perguntinha muito fácil para o professor para começar o nosso programa. Professor, o que é o Brasil? José, primeiro um prazer estar aqui, conhecê-lo pessoalmente, participar do Portal do José e muito melhor aqui na Lapa, né? Deixa eu fazer uma breve nota biográfica, além do meu currículo. Sim. Eu, quando me formei lá na Federal de Santa Catarina, meu primeiro emprego foi aqui no Rio de Janeiro, na Fundação Escola de Serviço Público, em 1985, no primeiro governo do engenheiro Leonel de Moura Brizola. E aqui na Lapa, conhecer o Lapa Café. E eu trabalhei no núcleo de terras, no governo Brizola também. Coincidência então, coincidência. Nossa. Então eu defendia lá, tempo que não era muito conhecido, sem terra, né? Isso. Não era uma coisa muito fácil, não. Para o Brizola, o sem terra era uma causa conhecida. É. E, olha, o Brasil é uma possibilidade. É uma nação subdesenvolvida, dependente, submetida a uma dominação imperialista, cujo epicentro naturalmente são os Estados Unidos, e é, portanto, nesse contexto, uma nação inconclusa. E ela é inconclusa por uma razão elementar. As classes dominantes no Brasil não são só asquerosas do ponto de vista moral, mas elas são incapazes de completar a nação. Então, para o Brasil se transformar numa nação soberana, com conhecimento pleno do seu território, com apropriação completa da riqueza que é aqui produzida e drenada para fora, isso tem que ser uma tarefa das classes subalternas, dos trabalhadores, e é aquilo que nós, resgatando uma tradição, chamamos a Revolução Brasileira. Então o Brasil é uma nação inconclusa e para afirmar-se como nação efetivamente soberana, tem que realizar uma Revolução Brasileira. Tal como a França fez a Revolução Burguesa, como os ingleses fizeram a Revolução Gloriosa, que naturalmente com orgulho nacionalista desmedido, tal como os Estados Unidos professam o orgulho na Revolução Americana, tal como os cubanos defendem a Revolução Cubana, os chineses defendem a Revolução Chinesa já com revoluções socialistas. Nós temos que realizar a Revolução Brasileira, para que o Brasil elimine essa incompletude, que é uma incompletude do ponto de vista do Estado, da segurança, do controle do território, da miséria absoluta do seu povo, da dependência, da violência e de todos os males que nos afligem muito diretamente. Pois é, professor, mas a expressão revolução, ela causa muito alarme nas pessoas. Até as pessoas das camadas mais simples, você usa o vocábulo revolução, parece alguma coisa que vai quebrar a vida dessa pessoa, vai tumultuar. Enfim, o termo ele tem muitas incompreensões. Qual é a tua visão de revolução? A minha visão de revolução é uma visão clássica, que significa a emergência do povo como protagonista da política. Então você usou uma expressão, né? A revolução quebra as pessoas. Não, o que está quebrando as pessoas é precisamente o desenvolvimento do capitalismo na sua modalidade dependente, subdesenvolvida, e agora, José, na sua modalidade rentística. Se observe, quando eu vim aqui para o Rio de Janeiro estudar, economista recém-formado, todo projeto de economista dos estudantes era trabalhar numa indústria. Veja o contraste, quer dizer, hoje, segundo os dados do IBGE do ano passado, são 50% da população economicamente ativa do Brasil ganham até R$500. Eu estou falando
isso equivale a 55, 56 milhões de brasileiros que ganham até R$500. 90% dos brasileiros, da população economicamente ativa, ganha até 3 salários mínimos. E nós temos hoje uma taxa de desemprego gigantesca e 5 milhões de brasileiros desalentados, quer dizer, que nem buscam emprego. Quer dizer, o sistema capitalista reservou para os brasileiros uma vida de indigência, de miséria, de subserviência e de sem nenhuma possibilidade no futuro. A revolução, ela, portanto, é a emergência dessa grande massa que só é convocada para participar da política de maneira cosmética nas eleições. A cada 8 anos o brasileiro vota para senador, que é um escândalo. Nós defendemos, por exemplo, na Revolução Brasileira, a extinção do Senado e a constituição de um Congresso unicameral. Acabar com o Senado. O Senado, o povo do Rio de Janeiro vota para um sujeito aqui, ele fica 6 anos sacaneando o povo, votando emenda, tirando direitos, suprimindo conquistas sociais, e no último ano ele aparece simpatiquinho para apresentar nas eleições de novo. Então, a revolução, ela é um ato de violência e também de consciência da maioria do povo brasileiro de que ela pode ter um futuro para si e para os seus, controlado por nós mesmos. Então você coloca bem, inicialmente no Brasil, em função de uma indústria da ignorância, da alienação, do anticomunismo, e sobretudo da ignorância sobre o Brasil, você colocou muito bem isso, há uma certa precaução, e é uma precaução justificada, porque o povo brasileiro não entra em aventuras. Mas isso não quer dizer que ele não assuma uma revolução. Nós estamos operando no Brasil numa lógica das situações extremas. Todos os dias, como agora, essa semana no Ceará, por exemplo, a violência, a morte, o desespero, a falta de saúde alimentares, coloca o povo diante de situações extremas. E diante dessas situações extremas, o povo reage. E quando chegar num ponto de ebulição, esse povo vai defender cabalmente seus direitos. E não pode mais ser, e aí que vem, digamos, o corolário dessa hipótese, não é mais possível transformar a vida dentro desse sistema. Sim. E é isso que eu chamo então de uma revolução social, a era de uma revolução social. Como ela vai aparecer vai depender de todos os brasileiros que estão nos ouvindo agora. Aliás, na história, né, poucos povos que fizeram revolução tinham consciência naquele instante que estavam fazendo revolução. Exatamente. Né? Era um movimento de insurgência muitas das vezes. De revolta, de ira. E por isso necessitou muitas vezes de ter uma vanguarda, né, uma vanguarda pensante para tocar, para conduzir. Mas eu queria chegar desses processos todos até os dias de hoje. A gente está vivendo no Brasil um momento muito curioso, para não dizer sui generis, onde nós temos hoje um poder que está na mão de pessoas que se autoproclamam conservadores nos costumes e liberais na economia. E essas pessoas afirmam que o Brasil passou 30 anos na mão da esquerda. Qual a tua visão, Anildo? Isso é o Bolsonaro e os protofascistas que ganharam a última eleição, é preciso entender por que essa gente ganhou. Não ganhou porque a direita e o conservadorismo no terreno dos costumes é dominante. Ganhou porque a grande maioria da população, José, fez um voto de protesto contra o sistema político. O sistema político petucano, quer dizer, aquela administração petista e tucana do Plano Real, que aprofundou a dependência do subdesenvolvimento, criou uma gigantesca dívida pública, ampliou a força do latifúndio, abriu a economia, liquidou com a indústria, por um lado, e também pela administração de Dilma e Temer, que a despeito das suas origens, foram aprofundando a dependência e criando uma gigantesca miséria no Brasil e um país sem alternativa. Diante disso e da podridão do sistema político, que ficou muito evidente com a abertura das investigações sobre a corrupção, a despeito de ser conduzida por esse ministro a favor dos Estados Unidos, esse office boy dos Estados Unidos, que é o ministro Moro, que não pode ser um sujeito guardião da liberdade e dos bons costumes e da moralidade pública de maneira alguma. Nós teríamos que discutir o papel dele no escândalo do Banestado lá
quando saíram do Brasil 135 bilhões de reais de maneira ilegal. Então veja que a grande massa estava até aqui com o sistema político e votou num sujeito que se apresentou como alguém que não era do sistema político, porque era um militar degradado, um parlamentar que estava lá há quase 30 anos, sem nenhum brilho, e que apareceu, não sendo um dos queridos do sistema, e sendo parte constitutiva do sistema, apareceu denunciando o sistema. E naquela eleição, por circunstâncias muito particulares, ele era o único político que colocou o dedo em risco e disse: o sistema está podre. E o sistema está podre. Eu não vacilo. O problema é que Bolsonaro está apodrecendo ainda mais o sistema. E ele não constitui uma saída. Então veja que esses protofascistas que estão no governo hoje, aliado com uma parte das Forças Armadas, que são tributárias dos Estados Unidos e do Comando Sul dos Estados Unidos, e não tem nenhum compromisso nacionalista com o Brasil, porque o nacionalismo é um valor revolucionário para nós. E eu digo que tanto Bolsonaro como Flávio Bolsonaro, todos esses políticos que o acompanham, e essa casta de oficiais encabeçadas por Mourão, por Heleno, por Cruz, toda essa gente está aqui a serviço dos Estados Unidos. E desonram as Forças Armadas. Mas você acha que isso é consciente ou isso é inconsciente? E aproveitando isso, Bolsonaro, ele tem alguma consciência dessa direção política que esses militares dão a determinadas áreas do governo, ou o alinhamento do governo brasileiro nessa história com o governo americano? Plenamente consciente. Quer dizer, o que as pessoas dizem? É claro que se você observar o Bolsonaro, ele naturalmente é um sujeito inculto, no sentido que ele é um sujeito que não lê, não conhece a história brasileira. Ele nunca precisou, né? Vou falar a verdade. Ele encontrou o nicho dele, mas veja, colocou a família dele, ele queria pescar, andar de jet ski. Ele nunca teve a percepção fazer as rachadinhas, acumular uma riqueza pessoal, ele, o filho, os filhos, a família. Todos eles estava bom demais. Estava bom demais. E aí que está a questão. Como nós não temos no Brasil uma esquerda, é muito cômodo para essa gente indicar o dedo e dizer: todo sujeito de esquerda ou revolucionário não passa de um Lula de amanhã. Então, quando eles fazem isso, é uma tentativa clara de queimar. Agora, claro que eles têm consciência, a despeito das imensas limitações intelectuais, eles têm consciência de que eles são office boy dos Estados Unidos. Veja, por exemplo, o apreço que Bolsonaro, seus filhos, sua família têm pela Disneyland e pelo Mickey Mouse. Eles acham que nós temos que fazer do Brasil os Estados Unidos. Isso é uma operação impossível, nenhum país vai conseguir reproduzir a experiência estadunidense, que é única, como nenhum país vai reproduzir a experiência chinesa, que é única, como nenhum país pode reproduzir a experiência alemã, que é única. Por isso que a gente fala na Revolução Brasileira, uma revolução com características próprias, feita pelo nosso povo, a partir das nossas circunstâncias, com nossa capacidade imensa. Então, o Bolsonaro ele faz duas opções. Uma, acusa todo aquele que se reivindica revolucionário como a esquerda, que é uma esquerda apodrecida, cuja expressão máxima é Lula e o PT, e de outro lado, ele é um adepto de fazer o Brasil um puxadinho dos Estados Unidos, uma colônia dos Estados Unidos. Só que o Brasil, Zé, tem um potencial gigantesco. Então, a grande camuflagem que faz o Bolsonaro é que ele exalta o potencial brasileiro e, ao mesmo tempo, ele castra esse potencial na medida em que ele abre para as multinacionais, que ele segue todas as determinações do Fundo Monetário Internacional, que ele não tem uma política externa independente, ele precisa dar ordens do Comando Sul dos Estados Unidos, que a doutrina militar ele está importando dos Estados Unidos, que é uma doutrina de segurança nacional dos Estados Unidos, que ele não tem o controle do solo e do subsolo brasileiro, que ele faz um programa ultraliberal que aprofunda a desigualdade e elimina a soberania. Então ele é uma fraude que lentamente o Brasil está descobrindo, cada coisa no seu tempo. Eu não me angustio, Zé, embora seja muito preocupante a situação. Muito obrigado. Muito preocupante a situação. Mas está nascendo entre nós, José,
Uma esquerda que eu reivindico, que afirma claramente que é uma esquerda de caráter revolucionário, que entende a história brasileira, que entende o grau de rebeldia e iracúndia do povo brasileiro e que mais cedo do que tarde vai mostrar os seus dentes contra aqueles que nos oprimem. Pois é, Nildo, o ex-ministro Zé Dirceu, essa semana ele publicou um texto onde ele faz um certo alerta, ou ele tem uma preocupação que estaria em curso também um movimento golpista, enfim. No entanto, eu não consigo enxergar, Nildo, quem teria interesse numa quebra institucional, uma vez que o jogo está sendo jogado por eles. É diferente de 1964, onde você tinha uma perspectiva de um presidente nacionalista, que estava implementando algumas reformas, e aquilo ficou, naquele contexto da Guerra Fria, como sendo uma ameaça, de fato, à hegemonia norte-americana, aos interesses econômicos deles. Perfeito. Hoje, não vejo esse cenário, então, não me parece assim muito acertada, pelo menos dentro dessa conjuntura, que a gente tivesse a iminência de ter uma quebra institucional, um golpe, militares querendo tomar o poder de outros militares, né? Existe um bloco monolítico? Como é que você vê essa história toda? Bem, você está colocando a questão central da conjuntura brasileira. Qual é a questão? Você recordou bem. Por que nós tivemos um golpe em 64? Porque o governo João Goulart era um governo reformista. Não podemos nunca esquecer que o governo João Goulart é derrubado por um golpe cívico-militar coordenado pela Embaixada de Washington, quando ele assina o decreto da reforma agrária. E ele tinha uma lei da remessa de lucros, e ele estava fazendo uma reforma universitária, preconizava uma reforma bancária, uma reforma agrária, uma reforma urbana. Era um governo que tinha duas virtudes extraordinárias: um programa de reformas e, ao mesmo tempo, convocava o povo para as grandes participações. Aqui no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro era o tambor do Brasil naquela época, não é? Então, agora, ele não vinculou essas reformas com a Revolução Brasileira. Daí seu fracasso. E agora você observa bem. Tudo que a classe dominante quer, ela está fazendo. Ela eliminou a consolidação das leis do trabalho e aprofundou a superexploração da força de trabalho no Brasil. Ela fez uma reforma profunda da Previdência, que condena milhões à falta de saúde, à indigência e à velhice abandonada. E ela continua fazendo um conjunto de reformas no Estado, na economia, na cultura e nas classes sociais, que favorece a classe dominante. E mais importante ainda, José, eles não encontram uma oposição guerrilheira, forte, com clareza de propósito, disposta a ir até o fundo e até o fim contra esse projeto. De tal maneira que cabe a tua pergunta dizer, bom, se está indo tudo bem, por que razão alguém gostaria de armar um golpe? Porque o sistema político já não funciona mais para as classes dominantes. O que são as classes dominantes? Veja, tem uma coesão burguesa que dirige o Brasil hoje, que emanou do Plano Real lá em 94. Os latifundiários, os grandes fazendeiros, os grandes comerciantes, porque o pequeno comerciante está desaparecendo, o setor industrial vinculado às multinacionais que cresce e o setor industrial nacional que desaparece, coordenado pelos banqueiros. Essa coesão burguesa, ela agora precisa redefinir o sistema político. Ela já tem tudo sob controle. O poder midiático a favor dela, basta ver o apoio que os monopólios de comunicação, encabeçado pela Globo, dão para o Paulo Guedes e para o programa ultraliberal. Eles conseguiram fazer todas as reformas, estão internacionalizando o país a tal ponto que o Brasil importa, em média, 20, 22 bilhões de dólares anuais em compra e aluguel de máquinas e equipamentos, mas os bens intermediários da indústria, todos precisam ser comprados lá fora. E precisa, portanto, o dólar passa a ser o preço mais importante para muita gente. O que a burguesia precisa agora? Esse sistema político que está aí, com o Supremo, aquele covil de ladrões que é o Congresso Nacional, o antigo e o anterior, renovado em mais de 60%, é repleto de gente que tinha que estar sendo investigada e que o Moro cúmplice não faz. Então, veja, eles não querem mais esse sistema político, José. E eles precisam de um sistema político que contenha a ira do povo que vai se apresentar, mais cedo do que tarde. E é por isso que eles precisam de um novo regime político. Por isso que já tem lá no Congresso um conjunto de projetos de leis, como por exemplo o 1595, que reconfigura o que é uma ação terrorista no Brasil, tornando mais restritivo qualquer projeto popular. Tem lá um projeto de lei
que permite que os órgãos de segurança acessem o teu celular, peguem todas as tuas fotos, todas as tuas informações, sem passar por um tribunal e por uma ordem judicial. Sim. Então estão montando um estado policial que é de controle total. Controle porque se a população está apática, se os partidos de oposição são dóceis, se limitam a protestar no Congresso. Porque mais cedo ou tarde haverá uma grande explosão social no Brasil. E nós vamos precisar de uma vanguarda. Que vanguarda? Uma vanguarda que eu não vacilo chamar de uma vanguarda revolucionária, que entenda essa dialética, que entenda o que está acontecendo e que na hora H saiba dizer como que as forças populares têm que enfrentar essa classe dominante que domina os meios de comunicação, encabeçado pela Globo, o sistema judicial brasileiro encabeçado pelo Supremo Tribunal Federal, o sistema político partidário comandado pelo Congresso Nacional, que eu não vacilo em chamar um covil de ladrões, e sobretudo monitorado pela Embaixada de Washington, que está muito feliz com o que está acontecendo no Brasil. Então esse é o núcleo, um regime de acumulação que não garante sequer carteira assinada e emprego decente, vamos dizer, para 2/3 da população brasileira, ele vai precisar de um regime de força para segurar o protesto popular. E esse novo regime, portanto, José, é contra nós, embora apareça agora como algo contra o político corrupto. Sim. Porque tem que acabar com os políticos corruptos, esses mesmos que estão todos aliados com o Bolsonaro. Sim. Então, esse eu diria que é o nó da questão, que a população precisa observar. A direita está gritando por um novo sistema político. A esquerda timidamente está defendendo as instituições. Eu não defendo nenhuma dessas instituições, porque elas são nocivas. O sistema carcerário brasileiro é nocivo para o nosso povo. O Congresso Nacional é nocivo para nós. O Supremo é nocivo para... Não há crime na história do Brasil que não tenha sido acompanhado por decisões do Supremo. Então veja que esse é o nó da questão. Bom, gente, olha só. Infelizmente nosso tempo aqui é mais curto, mas como o professor veio de longe para conversar com a gente aqui, a gente abordou um conjunto de temas e eu vou gravar um outro programa com ele, abordando um outro conjunto de aspectos, né? E você acompanhe sempre a gente aqui no Portal do José. A gente não quer que você concorde com tudo que a gente está falando aqui, mas pelo menos as ideias que estão sendo apresentadas aqui, que se elas mexerem com a sua cabeça, a gente já está cumprindo um papel aqui, tá bom, gente? Se gostar, se inscreva. Gente, olha, daqui a pouquinho, daqui ao dia seguinte, sei lá, não sei quando vai entrar no ar aqui o nosso programa, mas acompanhe o Portal do José aqui, porque vamos ter mais papos aqui com o professor Nildo Orix, tá bom? Até o próximo programa. Tchau.